Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos agradecer-te o privilégio que nos dás de estarmos aqui congregados juntos no teu nome, Senhor. Queremos rogar-te, Senhor, que nesta manhã tu sigas a brindar-nos, meu Deus, com a tua presença, que é maravilhosa, Senhor, a tua sublime graça, que não podemos explicar, Senhor, que não somos dignos jamais de a merecer, Senhor, e que nesta manhã, meu Deus, possamos, meu Deus, esforçar-nos na tua graça por aproveitar este momento, Senhor, e fazer dele o máximo, Senhor, para que saiamos daqui revigorados por meio da tua palavra, Senhor, que nos vem sempre a desafiar, a transformar, e que tu, meu Deus, por meio do teu Espírito Santo, faças aquilo que somente tu podes fazer, que é transformar vidas, Senhor, que é, Senhor, salvar, meu Deus, aqueles que ainda estão, Senhor, ignorantes, meu Deus, da tua presença, Senhor, do teu conhecimento, da tua salvação, meu Deus, e que alcances todas aquelas pessoas que possam escutar, Senhor, a tua palavra, de onde quer que ela esteja a ser falada e pregada, meu Deus. E, Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa aquelas pessoas que nos ouvem, meu Deus, e que nos veem, Senhor, por meio dos média. Pai, no nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Então agora já não vamos tomar assento, porque tomar assento é um complexo químico tramado de fazer, porque não podemos fazer estes assentos líquidos, não é? Mas podemos sentar-nos. É só, temos que começar a refrasear bem o português, porque tomar assento é complicado, não é? Imagina tu tomar um assento desses. É complexo, não é? Ou seja, fazer de um assento desses algo líquido é um bocado complexo, não é? Talvez noutras versões do português. O português é uma língua... Sabemos que às vezes há língua estufada, língua assada. E queria falar exatamente convosco sobre aproveitar o tempo, ou maximizar o tempo, ou sobre esta palavra, ou sobre este dito latim, que não sei se vocês recordam, havia um filme que era o Clube dos Poetas Mortos, cujo a sigla deste clube de jovens era exatamente o Carpe Diem, aproveitar o momento, aproveitar a vida ao máximo. Amém? E eu quero começar por ler um versículo que os nossos caros jovens que ali estão atrás, que fazem um trabalho magnífico quando o computador não quebra e perdem os versículos, que é em Eclesiastes 9:11, de João Ferreira de Almeida atualizada, o qual o Rei Sábio escreve desta maneira: vi ainda debaixo do sol, que não é, diz comigo, não é dos ligeiros, o prémio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, diz comigo, porém, tudo depende do tempo e do acaso. Noutras versões bíblicas, o acaso vem como ocasião ou como oportunidade. Na Reina Valera diz que oportunidade e ocasião vêm a todos. Mas determinantemente, diz a palavra do Senhor, porém tudo depende do tempo. Tempos, temporadas, todas elas são diferentes e em todas elas existe acaso, ocasião, oportunidade para buscar as diferentes formas, as diferentes maneiras em que nós possamos buscar verdadeiramente ao Senhor e poder sempre honrar o seu nome, glorificar o seu nome, servir-lhe, louvar-lhe, fazer da nossa vida um ícone, não por nós mesmos, mas sim porque na realidade a palavra de Deus diz que nós somos templo de Deus. Não este lugar porque nos congregamos aqui, mas sim tu e eu somos templo sagrado de Deus. E nós, quando falamos dos tempos, temporadas ou estações, sabemos que existe o inverno e que normalmente o inverno agora mesmo estamos no outono, mas vamos começar pelo inverno. O inverno é um tempo onde há frio, onde, nomeadamente, numa perspectiva espiritual, é um tempo que nós identificamos com esterilidade, onde muitas das vezes nós já experimentámos invernos espirituais em que não podemos muitas das vezes sentir a presença de Deus. Muitas das vezes sentimos que as nossas orações vão a um espaço vazio, que não são respondidas, e nesse momento temos nós que saber a verdade da palavra de Deus e temos que nos agarrar às promessas da palavra de Deus e temos que nos agarrar sobre todas as coisas àquelas palavras de Jesus quando Ele dá a grande comissão à sua igreja, aos discípulos de Deus, e termina na grande comissão no verso 20, no final do verso 20 de Mateus 28, por dizer-lhes: eu estarei convosco
até à consumação dos séculos, ou dependendo das versões bíblicas, nomeadamente na Nova Versão Internacional, diz: eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Amém? No inverno, nós temos que nos agarrar àquilo que é verdade e nada mais que a verdade, que são todas as palavras que estão neste livro, que é o livro da vida. Amém? No verão, o verão é sinónimo de sol, é sinónimo de calor. Estão aqui? A malta em Portugal gosta de ir para o Algarve, para a Costa Alentejana, para a Costa do Sol, enfim, o verão. Mas espiritualmente o verão é sinónimo de quando Deus permite que venha às nossas vidas o calor da prova. E então começa a ligar, porque Deus permite que nós sejamos provados para provar o nosso coração, porque é sinónimo que o fogo vem a fazer com que o ouro seja purificado, com que os metais preciosos sejam lavados, todas as impurezas, é isso que faz o calor. E então é no verão que começamos a sentir uma pressão espiritual. Começamos a entrar numa dinâmica e num ritmo de vida que parece que tudo aquilo que está à nossa volta contribui para fazer-nos sentir pressionados. Esse verão onde há muito calor, onde espiritualmente sentimos quase como tudo o que está à nossa volta é pegajoso, tudo se nos pega, queremos sentir um refrescor espiritual, queremos lavar-nos com a palavra de Deus, mas mesmo assim lemos a palavra, ouvimos a palavra, mas continuamente começamos outra vez a sentir-nos pegajoso, porque parece que esse ritmo não termina, está sempre pegado a nós e sentimos aí dessa maneira, de uma forma pegajosa. E depois, em seguida, aparece-nos o outono. O outono é aquele tempo, enfim, esquecendo-me daquele tempo intermédio que foi a primavera. Vocês não estavam a notar que eu esqueci-me da primavera, não é? Foi ou não foi? E a primavera é o mais importante. É ou não é? Vocês já viram que eu ia do verão para o outono e que do inverno para o verão o que é que faltou? Vocês não me chamaram a atenção? Hã? Tem que estar atentos. Na classe há que estar atento. O que é que acontece na primavera? É que depois do inverno quase sempre vem a primavera. Nunca falha, pois não? Embora, meteorologicamente, cada vez as coisas estejam mais conturbadas. E a primavera, espiritualmente, significa novos começos. Renovo espiritual. Significa aquele tempo em que nós nos sentimos abençoados, onde parece que quase tudo aquilo que nós tocamos e fazemos, sentimos a mão do Senhor e sentimos prósperos. Sentimos aquela palavra, aquele que crê, tudo lhe é possível. Aquela palavra parece que nos ecoa na mente e no coração continuamente e sentimos sempre a mão de Deus sobre nós. Esse é o sinónimo do tempo da primavera. O tempo da primavera espiritual, e que bom que é vivermos na primavera espiritual. Amém? É ou não é bom? Sentirmos essa bênção contínua. Mas, inevitavelmente, vem o verão em seguida à primavera. E, inevitavelmente, tem que vir o outono. E quando chega o outono, começas então a pensar, já passou o verão, começa a vir o refrescor e estamos a ter um começo de outono bastante bom este ano, que há sol, começa a vir o fresquito, não há um calor, há assim um contraste bastante ameno, não há umas amplitudes térmicas muito grandes. Então o que é que acontece? Começas a entrar naqueles períodos, começas a avistar os feriados, começa a vir o fim do ano, aqueles momentos nostálgicos da família, olhas para o passado e começas a perguntar-te, mas porquê é que eu passei aquelas provas e porquê é que aquele sentimento de pressão, aquele calor todo? Mas já, em seguida, vislumbras que uma nova temporada vai começar. O ciclo volta a acontecer continuamente. Continuamente volta a acontecer. Uma vez mais, começa o novo ano, a partir de janeiro, e volta-se a repetir o mesmo ciclo. Novas temporadas, novos momentos nos quais sentimos a esterilidade, novos momentos nos quais vamos sentir o renovo, vamos sentir a renovação, vamos sentir a fugosidade de sentir-nos abençoados, novos momentos onde vamos sentir uma vez mais o calor, o aperto. Mas eu acredito, sobre todas as coisas, aquilo que me ensina a palavra de Deus e aquilo que vejo na palavra de Deus,
Acredito sobre todas as coisas, não por nós mesmos, mas pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi feita em nosso favor, em favor daqueles que acreditam que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, que independentemente dos nossos dons, independentemente da nossa posição social, independentemente de que tenhamos muito ou poucas capacidades, independentemente de que tenhamos muitas ou poucas posses económicas, que Jesus caminhará conosco sempre até ao fim dos tempos. E acredito que podemos ser cristãos férteis, fiéis, podemos ser cristãos afáveis, podemos ser cristãos relacionais e que podemos caminhar juntamente de acordo às promessas de Deus com Ele até ao fim, perseverando na sua palavra. Não porque nós sejamos capazes, mas sim porque Ele faz a sua obra em nós. Mas, no entanto, há um fenómeno muito grande que cada vez também vejo mais ao nosso redor, é que há sempre pessoas, filhos de Deus, que estão sempre à espera de alguma coisa que para mim já aconteceu. E que está escrito e já aconteceu. Mas há sempre pessoas que estão à espera e que correm, inclusive no nosso meio, de evento em evento, de culto em culto, de congresso em congresso. Estão sempre à espera que aconteça algo como aquilo que se chama no meio evangélico o avivamento. Estou à espera do meu momento. Estou à espera do avivamento. E aquilo que eu te quero dizer e te quero compartilhar, na realidade, é que nós não precisamos de outro avivamento. E não precisamos de outro grande momento. Porque esse grande momento já aconteceu. Eu não sei se tu trazes a mesma Bíblia que eu tenho, mas esse grande momento de vitória, que aparentemente era uma derrota, já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E nestes momentos agora estão-se a festejar as festas dos tabernáculos em Jerusalém, e anteriormente festejou-se o Socote, que era a expiação, que anteriormente significava no Antigo Testamento aquilo que iria acontecer quando veio Jesus Cristo, que iria expiar os pecados de todo o mundo. Amém? Então, esse grande avivamento aconteceu, mas, no entanto, há muitos cristãos que se sentam nas bancas das igrejas, que pertencem a ministérios, tal como o Ministério Remar, continuam à espera que algo grandioso, estou à espera que o momento do avivamento me chegue à minha vida. Porque simplesmente não têm a audácia para viver a vitória do avivamento que aconteceu, que posteriormente, ao terceiro dia, abriu-se a porta na tumba e não se encontrava Jesus, porque ele tinha ressuscitado. E Jesus teve 40 dias e 40 noites, e eu creio que isto está escrito em todas as Bíblias. Amém? Até na Mormona está escrito. Estamos aqui? E ensinou aos seus discípulos. E depois disse: permanecei aqui em Jerusalém para que a promessa venha sobre vós. E eles estavam muito preocupados. E disseram: mas olha lá, Jesus, e quando é que se restabelecerá o reino? E ele respondeu-lhes desta maneira: a vós não vos compete saber os tempos. A vós não vos compete saber os tempos, porque o meu Pai reservou para a sua própria autoridade. Mas recebereis poder, diz comigo, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis, diz comigo, ser-me-eis, testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Amém. Então, se tu estás à espera de qualquer coisa, desse grande avivamento, o que eu te quero dizer é que se tu conferires com a tua Bíblia, independentemente da tradução ou da versão que tenhas, esse grande avivamento já aconteceu. A única coisa que tu tens que fazer é ter a suficiente fé para viveres nesse avivamento. Amém? Estamos aqui? Em vez de estares à espera que ele aconteça na tua vida, conforme diz a palavra de Deus, é que tenhas a ousadia para entrares na presença, para entrares no altar e viveres este avivamento que já foi derramado, porque vivemos em tempo de graça. Viver em tempo de graça significa que vivemos no tempo da
dispensação do Espírito Santo do tempo do avivamento. Então não precisamos ter um slogan a dizer um grande avivamento vai acontecer, o serviço de avivamento, vigília de avivamento, porque todos os momentos na vida daqueles que creem que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador tem que ser um momento de vida, significa avivamento, porque tem o poder, recebereis poder para ser-me testemunha por toda a Judeia, Samaria até aos confins da terra. Amém? E Paulo, ao seu filho amado, Timóteo de Efeso, escreve-lhe em 1 Timóteo capítulo 4, recordando-lhe continuamente, Paulo escrevia a Timóteo porque Timóteo era uma pessoa, de certa maneira, com um carácter tímido, um rapaz jovem, e Paulo escreve-lhe estas cartas já no final da sua vida, do seu ministério, e eu creio que Paulo, de alguma maneira, via que existia no coração de Timóteo um sentimento de estar assoberbado, como vendo que Paulo caminhava para o fim da sua vida e dizer, bom, este ministério que eu me fico encarregue, isto provavelmente... será que terei capacidade para continuar? Ou seja, Paulo escreve aos Coríntios para terem cuidado de Timóteo, porque Timóteo era uma pessoa assim um bocadinho peculiar, Timóteo tinha alguns problemas de estômago, era assim, passou por alguns momentos que era um bocadinho flor de estufa. E aqui escreve-lhe, porque anteriormente neste próprio capítulo 4, ele começa-lhe por dizer, há dois tipos de cristãos, não? Literalmente, para irmos disto de uma forma muito rápida. Há dois tipos de obreiros, há aqueles homens que vão ser dados amantes eles mesmos, que se vão dar ao seu próprio carácter e vão ser difamadores, enfim. Começa-lhe a dizer, Paulo, não sofrerão da boa doutrina, enfim... Paulo, vou-te dizer que isto vai acontecer, Paulo. Mas repara uma coisa, Paulo. Eu quero que tu permaneças na doutrina e quero que tu mandes, verso 11, manda estas coisas e ensinas. Escuta uma coisa, Paulo. Tu não penses por ser jovens, não desprezes a tua mocidade. Mas escuta uma coisa, Paulo. Sê exemplo para os fiéis na palavra. Paulo, a palavra noutra ocasião... Paulo para Timóteo, já me estou a trocar todo. Ser exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo escreve isto a Timóteo, o seu filho, discípulo amado, que ele agarrou, caminhou sempre com ele. Até que eu vá, aplique a tal leitura. Timóteo estaria a passar por um sentimento e umas emoções como ele pensaria que já Paulo... será que viria a visitar-me outra vez? Será que não viria? Será que sairia desta prisão? Não sairia? Estaria assoberbado com vários pensamentos e diz, não negligencies o dom que há em ti, o que foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. E vamos ler mais à frente os versos 15 e 16. Diz, mas lê-os agora também, ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas para que o teu progresso, diz comigo, o teu progresso, seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo. Diz comigo, tem cuidado de ti mesmo. Diz à pessoa que está ao teu lado, tem cuidado de ti mesmo. Sabes porque é que eu te digo isto? É que grande parte das pessoas estão sempre a dizer, é que lá na igreja ninguém me cuida. Amigo, cuida de ti mesmo. Já pensaste que tens que cuidar de ti mesmo? Paulo, noutra ocasião, escreve a Timóteo, já na sua segunda carta, recordando-lhe, olha, eu quero que tu, Paulo, recorda-lhe ao seu discípulo amado, ao seu filho amado, recorda-lhe naquela altura, Timóteo, jovem, olha uma coisa, não permitas que a chama, o fogo do dom de Deus que há em ti se apaga, aviva-o tu. Noutras palavras estava a dizer-lhe, rapaziada, não estejam à espera que o fogo caia do céu, porque o fogo já veio, o fogo está em ti. O fogo, o poder de Deus, tem que ser a vida de Deus que há em ti. A única coisa que tu tens que fazer é exercitá-lo para que essa chama cresça. Amém? Estamos aqui. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Noutra ocasião, recordando várias palavras que Paulo diz ao seu discípulo amado, ao seu filho Timóteo, procura ser obreiro aprovado, que não tem de que envergonhar-se, que faz bom uso da palavra de verdade. Significa, Timóteo, há muita gente que vai ensinar
doutrinas raras, esquisitas. Agora tu permanece a fazer o bom uso da palavra de verdade. Irmãos, a palavra de Deus serve única e exclusivamente, ouçam bem, principalmente aqueles que predicam o Evangelho, porque há uma moda, e houve uma moda durante muito tempo, principalmente aqueles que têm debilidade de carácter, de subirem a um púlpito e utilizarem a palavra de Deus para se justificarem, para acusar os demais e para oferir os demais. A palavra de Deus nem sequer serve para fazer um scanner do pecado, porque quem faz o scanning do pecado é o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vem para gerar vida e para edificar o corpo. Nada mais. E então, irmãos, há que fazer bom uso da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vem para gerar vida. E ela terá que penetrar, tal como diz a palavra de Deus, penetrar o coração, discernir os pensamentos, porque ela é que gera vida. O resto do trabalho não faz o ministro, faz quem ministra. E esse é o Espírito Santo de Deus. O Consolador é aquele que traz o convencimento de pecado. Amém? Então era que Paulo estava ali a dizer a Timóteo: cuida do teu ensino, persevera nestas coisas, porque ao fazeres isto, salvarás a ti, mesmo também como aqueles que te ouvem. Irmãos, a vida faz tempos, temporadas. E em todos os tempos e temporadas, uma coisa que nós não podemos eludir é que todos os tempos, estações e temporadas, em todas elas são feitas de pequenos momentos. Estamos aqui? Não é de grandes momentos, é pequenos momentos. E aquilo que faz a grande diferença na vida das pessoas não é o grande momento, senão que é o pequeno momento. Por isso, cada vez mais há uma cultura, não por causa disso, mas a tentar eludir o pequeno momento, principalmente no meio evangélico ou evangelástico. Está toda a gente a querer o grande avivamento, o grande momento, os grandes eventos. Mas crescem-se que antes do grande avivamento, ou antes da grande dispensação, teve que existir um grande quebrantamento. Amém? Então, na cultura do mundo, neste mundo, existem, e eu queria pedir aqui aos irmãos a ver se eles têm atenção àquilo que eu digo, existe uma cultura de extremos, up ou down. Toda a gente está up, metem umas pastilhas para estarem up e de passado um bocadinho estão down. Estão aqui? Thumbs up, dizem os ingleses. Toda a gente sabe o que é isto? E thumbs down. Já na antiga Roma era o quê? Viva ou morre? Salva-se. Ou então... E isto parece que acontece na igreja. Ou seja, não há... Esquece-se o intermeio. Ou tudo está up, ou tudo está down. Ou tudo está avivado, ou tudo está quebrado. Será que é assim? Aquilo que Paulo está a dizer aqui a Timóteo, a dizer-lhe: ocupa-te destas coisas. Irmão, nós temos que nos ocupar, e ocupando-nos nestas coisas, na leitura da palavra, na meditação da palavra, a ensinar a palavra, a cuidar de nós mesmos, desta tão grande salvação a qual, nesta Escritura, inclusive diz: não sejas negligente, ser diligente, para que o teu progresso possa ser manifesto. Aplica-te. Ser diligente nestas coisas. Numa versão bíblica diz ser diligente, noutras diz aplica-te. Dependendo das versões bíblicas. Noutra versão diz, em referente ao dom de Deus, manda-lhe que o desperte ou que mantenha vivo, já disse aqui. Porquê? Porque há uma tendência no ser humano, diz comigo, a ser negligente. E sabes o que é que... Eu fui buscar muitos sinónimos de negligência. Sabes o que é que significa negligência? Significa desleixo, descuido, falta de zelo, falta de aplicação ao realizar determinada tarefa, é agir com irresponsabilidade quando se assumem compromissos, significa desatenção, significa menosprezo, é também, a nível de sinónimos, é o ato de depreciar,
de não dar a algo o seu devido valor. Negligência também é a demonstração de preguiça, de indolência e de inércia. E é a falta de iniciativa. E eu pus-me a meditar, espera. Esta é a nossa cultura. Porque a nossa cultura é dizer, não, Jesus já fez tudo na cruz. Então agora vamos ficar à espera. A gente vamos ficar só a receber os benefícios. Abram as mãos, abram os bolsos, vamos prosperar porque Ele já fez tudo pela malta. Aleluia! A gente somos templos, construímos casas e Ele que as encha. Estamos aqui. Jesus abençoa-me a mim e à minha família. Enche-me as arcas, enche-me a conta bancária. Senhor, dá-me, porque tu já fizeste tudo. Há vitória, somos mais que vencedores. Uau, e estamos no up. Mas depois quando vem o inverno, não há, o up já não é respondido. Ai. E as coisas começam a ficar um bocado torcidas no inverno da vida. Porque este tipo de mentalidade leva-nos a negligenciar as dádivas de Deus. Leva-nos a negligenciar. E cada vez mais na cultura evangélica, na cultura inclusive do nosso próprio ministério, há uma cultura de dar tudo por garantido. Liga a luz, está pago. Glória a Deus, Deus é bom, aleluia. Amém. Deus é bom. All the time, God is good. Amen. All you people, are you feeling good today? You all? É assim, as pessoas pensam assim. E pensar assim é ser negligente. É ser desleixado. Deus é bom, mas eu tenho a responsabilidade de apreciar, de valorizar a bondade, a dádiva, o sacrifício, tudo aquilo que Deus fez por mim. Amém. E tudo aquilo que Ele ainda vai fazer que eu nem sequer posso contemplar, nem imaginar. Tudo aquilo que Ele está a fazer que eu não sequer consigo perceber. Porque Ele não opera de uma maneira que eu entenda. Ele pensa muito mais do que aquilo que eu consigo pensar ou contemplar. Amém. Nós neste ministério trabalhamos com crianças abandonadas. Noutra palavra, em bom português, com crianças negligenciadas. Estamos aqui? E aqueles que trabalharam já fisicamente com estas crianças sabem o pavor que é quando chegam estas crianças a ti totalmente negligenciadas. Sabes ou não sabes? Agora, o que é que tu imagines esta imagem de uma criança, como muitos veem no Facebook? Nós negligenciamos tanto a Deus que, por média, grande parte dos cristãos passam uma maior percentagem do seu tempo no Facebook, muito mais do que a ler a Bíblia ou a orar. Facebook. A malta lá em cima flipou o computador. Os computadores, eles são tão espirituais, estes computadores, quando se fala em Facebook, craqueiam. Estão no espírito. Estamos aqui. E escuta, o Facebook é útil quando usado de uma forma adequada. As redes sociais são úteis quando usadas de uma forma adequada. Mas quando negligencias a obra que Deus está a fazer em ti, então estás a ser negligente. Porque negligenciam a justificação, a salvação, o livramento que há em Jesus Cristo. Agora, o que eu te quero dizer é que uma criança negligenciada normalmente é vítima de injustiça social e ela não pode muitas das vezes fazer nada por ela. É vítima de uns pais que as negligenciaram, que a maltrataram. Mas aquilo que eu te quero dizer a ti, nesta manhã, é que o nosso Pai não nos negligenciou. E quero perguntar-te então, porquê é que tu o negligencias e negligencias a dádiva que Ele te deu? Temos de ser responsáveis por nós. Paulo diz-lhe, cuida de ti mesmo.
Não é que Deus cuide de ti. Irmãos, bom dia. Não é que o teu pastor cuide de ti. Também deve fazer. Mas tu começa por cuidar de ti mesmo. Porque Paulo, pastor de Timóteo, estava a cuidar dele, dizendo-lhe: Timóteo, cuida de ti mesmo. Cuida do teu ensino, da leitura da palavra, da tua conduta. Sê exemplo, padrão. Amém? Estamos aqui, irmãos? Então temos que ser responsáveis. Não podemos ser negligentes. Temos que aproveitar o tempo, maximizar carpe diem. Porque a palavra de Deus diz: maldito aquele que faz com negligência ou indolentemente o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar o seu sangue. Ai, o que é corrigir? Receber correção? Corrigir a minha esposa, corrigir os meus filhos, corrigir a congregação? Ai, não. Não, porque isso é muito doloroso. Maldito aquele que negligencia. Maldito, diz a palavra de Deus em Jeremias. Cuidado. Irmãos, eu queria pedir, não sei se realmente o computador craqueou totalmente, se podes memorizar ou ficar com alguma coisa gravada esta manhã. Temos de lutar a tentação. Há uma grande tentação de simplesmente deixar-nos levar pelas nossas rotinas e começarmos a maximizar todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos da nossa vida. Amém? Sabes, não tens que andar com uma Bíblia debaixo do braço. Já não é preciso debaixo do braço, não, porque os telemóveis podem ter centos de Bíblias, ok? As tabletes, independentemente que sejam da Regina ou de qualquer outra coisa, não é? Ou da maçã, ou da Samsung, ou da Huawei, ou daquilo que seja, podem levar centos de Bíblias. Mas deves meditar na palavra de Deus dia e noite. A palavra de Deus tem que estar escrita no teu coração. Porque muitos dos cristãos, às vezes falas com eles e ouves esta palavra rotinária. Que tal, irmão? Outro dia. Outros é outro dia na luta. Outros dizem, outro dia no culto. Outra mensagem deste chat do pastor Luís Miguel. Outra mensagem. Outro dia no trabalho. Outro dia casado. Outro dia a aturar os putos. Outro dia. E esta é a rotina do outro dia. Porque o cristão que vive a vida a cada momento cheio do poder de Deus, em cada momento é um momento de regozijo. Em cada momento é um momento que entende que Deus está a usar a sua vida para algo. Amém? Porque senão o que é que tu corres? Corres o perigo. Não sei se alguns de vocês já viram ou ouviram falar daquela série dos Walking Dead. É muito famosa a série dos Walking Dead. Não é? Se não corres um momento de virar-te um Walking Dead. Simpáticos. Esta é a nova congregação. Uma nova congregação evangélica. Tem nome de que vivem. São a igreja de Sardes. Tem nome de quem vive, mas estão mortos. E walking. Podes correr o risco de ir a uma congregação onde se louva a Deus, mas tu não louvas. Podes correr o risco de estar num ministério onde se alcança pessoas e se serve ao Senhor, e tu estás na rotina, mas não servis a Deus. Estamos aqui. Mas é engraçado quando o anjo diz à igreja de Sardes, conhece as suas obras, diz que ainda havia lá um remanente que estava para morrer. Estava prestes a entrar no movimento da negligência. E ele disse, cuidado, tem calma. Há uns que ainda não mancharam as suas vestes. A igreja, somos tu e eu, temos que aproveitar cada momento da nossa missão. Temos que aproveitar enquanto... Eu creio que às vezes trocou-se muito as coisas, não é? Eu creio que as pessoas entenderam isto de forma diferente. As pessoas entenderam que as coisas é alcançar vidas e é tudo acerca de encher templos. Ter as salas cheias de pessoas e fazer mais templos e mais templos e mais templos. Mas isto é completamente ao contrário. A história é que todas as pessoas que se congregam no nome de Jesus Cristo tenham tanta vida que saiam lá fora e eles sejam uma igreja a andar na rua. É completamente diferente. E a consequência de que os sítios onde se congregam estejam cheios é porque essas pessoas não conseguem estar quietas no sítio onde se congregam. Mas a questão é que nós congregamos-nos ao domingo, à quarta, e marcamos o ponto alto da semana quando nos congregamos.
E quando saímos dos lugares onde nos congregamos, esquecemos-nos da missão ao qual Deus nos enviou. E aqui somos um clube de tipos porreiros. Senhoras, senhores, jovens, algumas pessoas com dúvidas, outras com problemas, mas aqui como em Espanha diz, aqui todo mundo é bueno. Mas amanhã é segunda-feira e podemos voltar a entrar na rotina. A nossa missão tem que ser fazer com que cada cristão saia da igreja para a rua e faça a cada momento da sua vida a missão de dar testemunho de Cristo na sua vida. E em vez de estarem a fugir de situações onde podem dar testemunho, correr para elas. Porque aí é onde o poder de Deus se manifesta. Encarar cada dia como uma oportunidade para que Deus faça a obra. Não cair na rotina e cair no perigo de tornar-se negligência. Há outro grande perigo. E eu gostei bastante daquilo que o Rábia compartilhou neste congresso. Há um grande perigo que é fazer com que estes púlpitos sejam simplesmente lugares onde se adereçam os sintomas. E cada vez mais dizemos, não, o problema é que há muitos pobres, o problema é que há muita injustiça social, o problema é que há um problema de racismo no mundo, há um problema de segregação. Sim, isso não é o problema, isso é a consequência do problema. Isso é um sintoma de consequência. O grande problema chama-se pecado. Estamos aqui? O grande problema é o pecado. E a solução para o pecado... Oi? Posso ir para o trapézio. A solução para o pecado é que em vez de que os cristãos andem a apontar os sintomas, estejam tão cheios do poder do Espírito Santo, estejam tão apaixonados pela visão, pela missão e pela obra redentora de Cristo Jesus, que onde quer que estejam, em vez de andarem a ir rabachancatura a cubibubibúria, que as pessoas assustam-se. As pessoas assustam-se. É verdade. Uma pessoa normal entra num local de culto e vê para aqui ir rabachancatura e cacúria e dizem, estes gajos estão malucos, pá. Eu aqui não venho, isto são uma cambada de malucos. A pessoa não entende. E para ser honesto, tu tampouco. Recordemos que a palavra de Deus diz que quando oramos em línguas é de edificação própria. E entendamos que muitas das vezes quando nós o fazemos, grande parte das pessoas que não enxerga, que são imaturos da fé, ficam a fazer downloads e dizem esta malta provavelmente devem ter bebido uns cascos de vinho, como os outros próprios israelitas, quando foi derramado o Pentecostes, pensavam que estavam todos embriagados. Amém? Não mudou a maneira das pessoas pensar. Amém? Então, se houver essa paixão, tu começas a aprender a transmitir aquela mensagem que há em ti. Em vez de começares a dizer, não, olha irmão, assim diz o Senhor. E tu eras muito espiritual, claro. Mas tu não consegues transmitir aquilo que é em ti, que é o amor de Deus. E o amor de Deus é aquilo que faz com que exista convicção de pecado e transformação. Nada mais. Nada mais. Compartilhou-se aqui ainda o fim de semana passado. É o amor de Deus. Uma ação, uma palavra simples. Não são 50 mil versículos. E quando houver cristãos, filhos de Deus, pastores, co-pastores, ministros, filhos de Deus, tenham essa autoridade para entenderem, para verem a oportunidade, para entenderem que a cada momento o carpe diem, a cada momento é um momento de salvação, e alcançarem qualquer pessoa, em vez de fugirem das situações, de poderem falar com qualquer tipo de pessoa e dizerem, olha, na minha vida era assim, já não é, isto não é uma questão de religião, uma questão de relação. Olha assim, assado, Deus dará-te a palavra adequada ao momento, a apologética necessária, significa o momento sazonado da sua sal, para que essa alma chegue ao conhecimento de Cristo. Amém? A solução não é outra, senão homens e mulheres determinados a serem uma mensagem viva. Homens e mulheres determinados a serem uma mensagem viva. Não homens e mulheres cheios de letra. Ou cheios de necessidade de afirmação deles mesmos. Mas homens e mulheres que levam o Evangelho de uma forma prática. E essa forma prática, desculpa lá, não é uma questão
de dicotomia ou uma questão de forma de vestir ou forma de estar ou de logotipos. Não é uma questão relacional com qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de cultura onde tu te ajustas. Tal como Paulo dizia, bom, se tenho que fazer grego, faço-me grego, tenho que fazer romano, contanto os ganhar. E isso não significa que tenhamos que perverter os princípios da visão, os princípios da palavra. Temos que nos ajustar e contextualizar-nos de acordo à necessidade. Amém? Mas para isso é necessário ter as coisas claras e é essencial que tenhamos fé em que Deus está a trabalhar nas nossas vidas. E quem opera a salvação não somos nós. Um dos grandes problemas é a religião, e a religião pensa que consegue salvar pessoas. Os pastores pensam que a sua pregação salva as pessoas. Não salva ninguém. É o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus, aquela que traz, produz, engendra a salvação nas almas. Nós somos sempre única e exclusivamente veículos pelos quais Deus pode operar e usar, e temos que estar livres, condutas para que Ele possa operar. Mas para isso, irmãos, eu quero compartilhar contigo simplesmente 2 pontos para terminar esta mensagem simples, que têm que existir minimamente 2 formas para que tu possas proteger uma fé, porque a fé é sobrenatural, embora que a nossa vida no dia a dia é super banal. Por muito que nós queiramos, a nossa vida no dia-a-dia é super banal, é como a vida de qualquer outras pessoas. A única coisa que difere da nossa vida, da vida das demais pessoas, é que nós temos uma fé sobrenatural para alcançar uma missão divina. É isso que difere. Porque senão a vida é super banal. O que é que difere? Uma fé sobrenatural. Aquele que nele creio. Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido e que Ele é fiel para me guardar este depósito até aquele dia em que eu estarei face a face com Ele. Ou seja, eu sei em que eu tenho crido. Ele não disse, eu sei em quem me têm contado acerca de alguém. E o problema é que grande parte das pessoas apoia-se na fé de alguém. Alguém me resolverá o problema. O pastor, ou a igreja, ou o ministério. Eu sei em quem tenho crido. Timóteo, desperta o dom de Deus. Aviva a chama do fogo do dom de Deus. Timóteo, cuida de ti mesmo, Timóteo. Estamos aqui. Ele não disse, Timóteo, espera aí que eu vou tratar de fugir da prisão, eu vou correr, vou ter contigo, Timóteo. Vou ter contigo para te ajudar. Estamos aqui? E o primeiro ponto, se quiser escrever, é protege a tua visão durante o processo. Porque ele diz, faz isto, sabes para quê, Timóteo? Sabes porque é que tu tens que fazer isto, Timóteo? Para que seja manifesto o teu progresso. Não sei se ele já lá tem, protege a tua visão. Tens aquilo, porque há uma coisa que é muito interessante. No verso 15 ele diz, ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso, diz comigo, o teu progresso, seja manifesto a todos. Agora vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz, é bom que o teu progresso seja manifesto. A todos. Todos vejam. Sabes, cada um de nós podemos estar a viver diferentes temporadas. E as temporadas são temporadas muito comuns. A única coisa que não é comum é a fé de cada um. Agora, eu quero dizer-te algo muito simples. Quer tu queiras, quer não, todos nós somos uma obra em progresso. Todos somos uma obra em progresso. Estamos aqui? Agora, se tu recebestes a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a palavra diz, Deus diz, aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Estamos aqui? Dão-me aqui só um segundinho nesta escritura. As pessoas agarram nesta escritura, bom, se fizeram novas, significa que isto é tudo novo. A implicação deste verbo significa que se estão a fazer novas. Estamos aqui? Significa que o trabalho de Deus na tua vida e na minha vida está em contínua elaboração, em progressão. Deus trabalha em ti, trabalha em mim, está continuamente
a trabalhar. E muitas das vezes Deus está a trabalhar para aqui e tu e eu começamos a fazer assim. E então Deus continua e dá-te um empurrãozinho mais e começa a trabalhar para que tu vás uma vez mais para a frente. Aquilo que acontece nesta cultura, deste mundo que nos invadiu, é que nós gostamos simplesmente de estar nos momentos de pico ou, muitas das vezes, para inspirar, alimentando-nos nós mesmos da nossa autocomiseração, principalmente na nossa cultura lusa, que somos dados ao fado. Ai, este fado, não sei cantar, enfim, perdoem-me se feri alguma das vossas suscetibilidades. Fado meu, diz-me tu, que mal canto eu. O que acontece grande parte das vezes é que gostamos de mostrar as nossas penas e há aquelas pessoas que chegam às reuniões e põem aquela cara. Simplesmente para que as pessoas lhe perguntem como é que estás. Ai, estou a passar tão mal, tão mal. É uma injustiça. Tem a cara A, a cara B, ou seja, abrem um armário e têm uma data de caras. Mas eu acho que uma vez já compartilhei acerca das máscaras. São as máscaras. Mas na realidade, irmãos, nós aprendemos. E sabes o que é que também vamos aprender também dentro da nossa cultura evangelástica? Para além de termos uma língua elástica, vemos assim, contamos assim. Estica aí. Sabes o que é que aprendemos? Aprendemos a disfarçar. Somos mestres do disfarce também. Então, quando temos que disfarçar certas e determinadas coisas, aprendemos aquela cultura. Mostra o teu melhor e esconde o teu pior. É como as revistas cor-de-rosa. E depois também há os paparazzi. Ao Facebook. Então ninguém gosta de mostrar o progresso. O progresso é desagradável. Estamos aqui, irmãos. Só vou demorar mais uma hora. O progresso é desagradável. O progresso é bastante desagradável. Quando a malta está aqui, há muita gente na igreja. Esperem aí. Vai, irmãos, agora é que é. Esperem aí. Reverendo Luís Miguel, vá, ponham caras alegres, tal. Avivamento na igreja do não sei quantos. E fotografa os momentos, vá, e não há nada do Facebook. E é Snapchat, Facebook, Instagram, mas é os momentos dos pícaros. Ninguém fotografa o progresso. Estamos aqui. Ou seja, ninguém fotografa o culto quando há 20. Porque há dias em que há 20, há dias em que há 10. Estamos. Ninguém fotografa o momento familiar enquanto estão chateados. É, não é? Ninguém. Agora, quando é o Happy Day, aniversário, bolo, festa na casa, vem a família toda, vai, plac. E buscam aquelas faces, eu não sei buscá-las, mas há gente que são mestres a buscar aquelas faces. E depois, bom dia com Jesus! Aleluia, 3 versículos. Que espiritual. Mas, na verdade, o tipo passa o dia inteiro no Facebook. Mas é espiritual como tudo. Como mete lá versículos, o homem é espiritual como o camandro. A Bíblia já nem a reconhece. Ou seja, mas, enfim, as pessoas gostam de evidenciar as obras terminadas. Mas o que é que acontece? Para que a obra tivesse terminada, existiu um progresso. E aquilo que Paulo ensina a Timóteo é que o teu progresso seja manifesto. Estão aqui? Acho que vou mudar para o Porto. Tipos são menos, mas que participam mais. Não sei se lhe dão lá vindo do Porto. Seja manifesto o teu progresso. Não é quando estás porreiro, não é? Quando tu estás porreiro, toda a gente vê que tu estás porreiro. Agora, o que é bom que seja manifesto, Timóteo, é do princípio ao fim, como progrides, que manifestes o teu progresso. Na realidade, se nós vemos a Bíblia, todos aqueles que serviram ao Senhor tinham
fragilidades, tinham debilidades, passaram por momentos muito difíceis. E o próprio apóstolo Paulo foi um daqueles que passou por mais dificuldades. Inclusive, foi-lhe enviado um aguilhão na carne, um mensageiro de Satanás. E diz a palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 12, por aí à frente, do 7 ao 10, que foi-me enviado um mensageiro de Satanás para que ele, nas suas grandes revelações, não se ensoberbecesse, não se exaltasse, não se enorgulhecesse. E diz, e eu pedi 3 vezes ao Senhor, 3 vezes eu lhe pedi que me livrasse deste aguilhão. E o que é que aconteceu? O Senhor disse-lhe, olha, Paulo, é-te suficiente, ou basta-te, dependendo das versões bíblicas, a minha graça. E então diz que Paulo chegou à conclusão e disse, de boa vontade, pois mais me gloriarei, terei mais glória nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto, diz comigo, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Amém? Então eu na fraqueza vou pôr uma fotografia no Facebook, porque eu sinto alegria quando estou fraco. Amém? Na prova eu vou pôr uma fotografia no Instagram. Não é só quando vou à beach. Ao sábado e ao domingo. Pá! Não é só quando eu estou a ter um grande almoço e tenho uma garrafinha de Coca-Cola porreira ou uma garrafinha de vinho tinto de Douro. Tal! Não! Quando estou em fraqueza. Tal! Uma fotografia. Instagram. Estou cansado. Empurraram-me. Meteram-me uma armadilha. Caí, todos os joelhos. Tal! Estou a chorar. Uma fotografia para o Facebook. Porque eu sinto prazer nisso. Quando me ofendem uma fotografia, estou ofendido. Pá! Posição ofendido. Vamos, é a nova moda. É aquilo que disse Paulo. Quando passo necessidades, quando passo injúrias, perseguições, angústias, por amor de Cristo, por quando sou fraco, então é que sou forte. Estamos aqui? Ou seja, Paulo não só entendeu isto, senão que ele agarra e tira o gato preto do saco e diz, olha, está aqui. Quando eu estou nestas situações todas, é aqui, nestas minhas fraquezas, é que se manifesta a fortaleza de Deus. Então, esta é a grande lição. Porque, irmãos, nas maiores provas, nas maiores debilidades, nas fragilidades das nossas vidas, é onde existe a maior plataforma para que se manifeste o progresso da obra de Deus em ti e em mim. Significa, as partes mais dolorosas do processo serão aquelas que produzirão maior fortaleza na tua vida. Não é quando tudo está bem. Quando tudo está bem, toda a gente vai bem. Está tudo bem, está tudo bem, tudo porreiro, tudo bem. Mas quando as coisas estão duras, quando há dor, quando há ressentimento, quando te sentes abandonado, é nesses momentos de dor. Por outra palavra, a tua dor será a tua prisão ou será a tua plataforma. Tu é que vais escolher. Mas há pessoas que escolhem ficar ofendidas, há pessoas que escolhem ficar ressentidas, há pessoas que escolhem ficar amarguradas. E isso então não permite o seu progresso seja contínuo. Agora, Paulo escolheu a sua plataforma. Vou sentir-me, vou regozijar-me. Quando vocês encontreis em provas e tribulações, regozijai-vos. Uma vez mais vos digo, regozijai-vos. Escrevia Paulo. Ninguém gosta de manifestar-se Ninguém gosta de ter um intermédio entre o quebranto e a renovação. Não. Mas é o que Paulo diz, que seja manifesto a todos. Seja manifesto a todos. Todos estavam e todos estamos num processo. E Paulo manifesta bem isto assim. Porque, irmãos, sabes uma coisa? Às vezes as pessoas pensam, não. Olham para um irmão ou para outro irmão e veem às vezes simplesmente a parte frutífera da vida deles ou do ministério deles. Por exemplo, nós olhamos para a vida do pastor Miguel Dias e vemos depois um ministério em 70 e tal países do mundo, isto e o outro, e olhamos, que dom que Deus lhe deu, que isto e que o outro, e que para aqui e para ali. Não. Foi nas suas prisões, foi no momento de dor é que Deus forjou a sua vida. Amém? E Deus vai forjar a tua vida no momento da dor. Se tu aproveitas essa dor, essa prova, essa fragilidade e a manifestas. Porque a palavra de Deus ensina muito bem aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, cegarão. E então virão a cegar, porque semeiam, aprendem a semear. E as pessoas simplesmente trocam, na igreja trocamos as coisas todas. Fixamos nos dons. Sim, Deus dá dons aos homens. Deus dá carismas aos homens. Amém? Glória a Deus.
Mas Deus forjou todos os seus servos na prisão. Na prisão do quebranto. E do quebranto levou-os à renovação. E nesse progresso que foi manifesto a todos, foi onde Deus encontrou a plataforma para manifestar a sua fortaleza. Segundo ponto e último, protege a tua visão da missão. Paulo, no verso 16, diz: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nestas coisas. Já lemos este versículo, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Um dos grandes problemas no cristianismo de hoje em dia e de sempre é que as pessoas pensam que é tudo acerca da sua salvação. A minha salvação. Alcançar a salvação para a minha alma. Estou salvo, estou feliz, Cristo me salvou. Vamos louvar ao Senhor. Já está. Está feito. Está feito. E Paulo aqui está a recordar-lhe: rapaz, cuida de ti mesmo, do ensino tal e pascual, mas olha, ao fazeres isto, não só te salvarás a ti mesmo, senão a todos aqueles que te ouvirem. Significa, a salvação, o ministério, não é o fim, mas sim o princípio. O fim é a missão pela qual tu e eu fomos salvos. Estamos aqui, estás a entender bem? Ou seja, o fim não é que tu sejas salvo. Esse é o princípio. Porque o fim, o objetivo final, é a missão pela qual tu e eu somos salvos. Amém? Isto não é acerca de ti. Paulo estava-lhe a dizer de outra maneira, de uma maneira assim um bocadinho mais aberta e mais tocado lá. Timóteo, pá, tu e eu somos, my man, caminhamos juntos, brother. Até ao fim, não há problema. Mas isto não é acerca dos teus sentimentos, isto não é acerca que tu sintas que eu vou partir e tu vais ficar, não é nada acerca disto. Eu quero que tu entendas, é algo, Timóteo. Isto é acerca da missão de levar pessoas aos pés de Jesus. Timóteo, isto é acerca que tu aprendas a viver como Jesus e leves vidas aos pés de Jesus. É o que ele está aqui a dizer. Aplica-te estas coisas, ao teu ensino. Faz estas coisas para que te salves a ti. Irmãos, o Evangelho é muito simples. O Evangelho é muito simples. Pensa tu mesmo. Tens pensado na cruz ultimamente? Tens pensado na cruz? Eu vou estar a falar contigo e vais estar a ver uma coisa, vou pedir para eles passarem. Porque nós às vezes falamos da cruz. Falamos de Jesus. Mas às vezes, uma palavra é mais que 1000 imagens, mas às vezes umas imagens recordam muito aquilo que dizem a palavra, porque a palavra muda tudo, mas as imagens fazem-nos recordar o que é verdadeiramente o significado da cruz. Porque se tu cuidas de entender realmente qual é a missão, se tu cuidas de entender qual foi a visão e qual é a verdadeira visão do Evangelho, qual é o verdadeiro significado da cruz, loucura para aqueles que não creem, mas poder para salvação para todos aqueles que nela creem, tudo muda na tua vida. A tua vida passa a ter um significado, passas a aproveitar cada momento, não vais negligenciar nada, não vais depreciar nada, não vais tomar nada por garantido. Porque, irmãos, esta é a grande diferença, é entender a visão para poder perceber qual é a missão. E estas imagens são imagens simplesmente que nos vão fazer recordar o verdadeiro significado da cruz. Para quando te sintas ressentido, para quando te sintas ofendido, para quando tu te sintas às vezes em dor, em angústia, recorda-te dos padecimentos, recorda-te dos sofrimentos que Jesus Cristo suportou sobre si. A ignomia, diz a palavra de Deus, que Ele suportou. Por amor a ti e por amor a mim. Não é um conto, não é uma história. Estas imagens são aquelas que se aproximam mais à realidade que Jesus Cristo viveu por amor a ti e por amor a mim. Ele tinha bem claro a visão e a missão. Ele não escatimou nada, nem uma única gota de sangue. Ele no jardim de Getsemani disse: Pai, sobre todas as coisas, se possível é que passe-me esta copa, mas em todas as coisas que se faça a tua vontade. Ele continuou. Ele passou pela vida dolorosa, ele levou a cruz. E aqui ele estava a ser crucificado.
Vê estas imagens, porque estas imagens retratam a dor, a entrega da cruz do Calvário por ti e por mim, a visão e a missão. E protege a visão da missão. Protege a visão da missão. Não te faças negligente. A dor é uma plataforma, não é uma prisão. Tu escolhes. Tu escolhes. Tu escolhes o verdadeiro significado entre viver cada momento ou morrer a cada momento. Sim, porque há um céu e há um inferno. Sim, porque há um permanecer entenebrecido ou há um viver em progresso de entendimento sobre qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Porque estas imagens refrescam a visão e vão-te levar a entender qual é a tua missão. A tua missão não é simplesmente que recebas os benefícios desta cruz. A tua missão é que te faças partícipe desta cruz. É que te faças partícipe desta crucifixão. Sim, Ele foi crucificado. Sim, depois foi enterrado na tumba. E sim, ao terceiro dia, Ele ressuscitou e agora governa à direita do Pai. E sim, Ele esteve por 40 dias e 40 noites. Mas esta é a cruz. Esta é a cruz. Não há outra cruz. Estás acostumado a ver uma cruz vazia. E é verdade, porque é uma cruz vazia. Mas antes que ela estivesse vazia, ela esteve assim. Este é o preço da tua e da minha salvação. Este foi o preço da tua e da minha justificação. Este é o preço da tua e da minha libertação. Este é o preço da tua e da minha justificação. Amém? Não há nada mais elevado que este preço. Preço precioso. Preço precioso. A palavra de Deus, eu quero convidar-te simplesmente a ler-te Hebreus 12, de 1 ao 3, não na tua Bíblia. Porque eu vou ler de uma paráfrase da Bíblia a mensagem. E vou pedir aos irmãos que ponham naquele lado sempre com esta imagem da cruz. Porque esta imagem em ti tem que causar adrenalina. Esta imagem em ti tem que causar motivação. Porque há esperança para um mundo que não tem esperança. Há salvação para aqueles que estão em pecado. Pelo simples facto de que Jesus Cristo suportou morte e morte de cruz. A Bíblia diz desta maneira na mensagem, percebem o que isto significa? Todos os pioneiros, os heróis da fé, iluminaram-nos o caminho, todos esses veteranos que nos encorajaram, significa que o melhor a fazer é continuar. Em Eclesiastes 3 fala acerca de 28 tipos de tempo. Há um único tempo que não fala, é tempo de estirar, continuar. Continuar. Livres dos acessórios inúteis. Comecem a correr livre de tudo aquilo que é inútil. Há tantas coisas inúteis na tua vida. Comecem a correr e não desistam. Peço que continues, nada de gordura espiritual. Cuidado com aquilo que se te apega à tua vida. Nada que seja extra, nada de pecados parasitas. Livra de todos os pecados. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como Ele fez. Timóteo, cuida de ti mesmo. Faz estas coisas. Porque Ele jamais perdeu o alvo de vista. A visão estava bem clara de qual era a sua missão. Aquele fim jubiloso com Deus. Naquela altura, de acordo ao contexto, isto era uma derrota. No entanto, isto é a tua e a minha vitória. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho. A cruz, diz comigo, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, num lugar de honra, ao lado de Deus. Continuamos? Quando se sentirem cansados, no caminho da fé, lembrem-se da história dele. Da longa, e diz comigo, da longa lista de hostilidades que ele enfrentou. E isso será como uma injeção de adrenalina na alma. Amém? Estas imagens, as Sagradas Escrituras, para ti e para mim, têm que ser como
uma injeção de adrenalina para entenderes qual é a tua missão. Tens que recordar-te do que é realmente a cruz. Tens de ter clara esta imagem. Irmãos, alguns não precisam de uma mudança de posição, precisam de uma mudança de perspectiva. Precisam de deixar de viver uma vida como os mortos-vivos e precisam de viver a verdadeira vida que é em Cristo Jesus. Para entender. Há muitos que dizem, bom, irmão, sim, eis-me aqui. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Aleluia, eu recebo o chamado. Mas depois vêm pedir outro tipo de oração. Bom, irmão, ore por mim, porque eu não sei. Alguns fogem do próprio chamado ao qual atendem. Porque não entendem verdadeiramente qual é a visão da missão. Protege a visão da missão. Amém? Eu quero convidar-te a que tu te ponhas aí de pé e que tu tenhas bem presente qual é a tua visão da missão de Cristo para a tua vida. De acordo ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento havia uma cidade que era uma cidade muito forte, significa uma cidade que era uma cidade de impossibilidades, e há muitas pessoas que veem impossibilidades. Essa cidade era a cidade de Jericó. Jericó tinha uma muralha que era à volta de 30 metros e nessa muralha de Jericó existia uma largura de quase de 20 metros. Dizem que sobre a muralha de Jericó podiam cavalgar carros e cavalos. Essa cidade de Jericó foi também onde Josué viu ao Cristo pré-encarnado, e nesse mesmo lugar, perto de Jericó, o Senhor disse a Josué aquilo que lhe disse a Moisés: retira os teus calçados dos teus pés, porque isto é lugar santo. Também em Jericó foi nesse mesmo lugar onde estava, quando Jesus ia a caminho de Jericó, estava aquele cego em duas versões. Uma diz que era um cego que estava à beira do caminho, outra versão dos Evangelhos diz que era Bartimeu, filho de Timeu, filho de perdição. E aí, aquilo que antigamente era no Antigo Testamento uma cidade de impossibilidades, uma cidade amuralhada, que também depois Deus deu a Josué como era a chave para que essas muralhas caíssem. Ele mandou que durante 6 dias todos os seus homens rodeassem a muralha e andassem à volta da muralha, e ao 7º dia, então, os sacerdotes agarrassem nos chofares e fizessem soar os chofares, e o seu povo desse um grito, e então caiu a muralha. E a partir daí, então, no Novo Testamento, vemos que esse Jericó, que era uma cidade de impossibilidades, passou a ser uma cidade de milagres. Uma cidade onde o cego foi devolvida a vista. Uma cidade onde o bom samaritano que a caminho de Jericó foi atendido. Uma cidade onde Zaqueu subiu à figueira brava porque queria ver a Jesus. E há muitas pessoas que querem ver a Jesus. Há muitas pessoas que querem ver não só a Jesus, mas querem ver esta missão gloriosa. Eu peço que tu feches os teus olhos. Muitos de vocês sobem-se a essa figueira brava. Essa figueira brava continua a significar todos os esforços que as pessoas fazem para se valorizarem elas mesmas, esforços humanos, esforços religiosos, para se destacarem, para conseguirem ver aquilo que a religião lhes esteve a vender durante muito tempo. E Jesus, passando por ali, diz que olhou para a figueira brava aí onde estava Zaqueu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ir à tua casa. Eu quero estar contigo. E Zaqueu era uma pessoa que não era bem vista pela sociedade. E naquele momento diz que a palavra de Deus que Zaqueu desceu daqueles preconceitos, desceu daqueles ideais, naquela cidade de Jericó que parecia que tudo era impossível, mas que então passou a ser uma cidade miraculosa. Isto tem um significado também de acordo à igreja. A igreja que não via, mas pode passar a ver. A igreja para a qual parecia que tudo era impossível, porque a religião ata e parece fazer com que tudo seja impossível. Mas Jesus liberta, Jesus dá a visão, Jesus dá a missão, Jesus chama, Jesus prepara, Jesus equipa, Jesus dá o poder e Jesus dá a chave. Não dá só a salvação, Ele dá a comissão e dá o poder para que Ele levemos a cabo. Porque Ele é um Pai que não negligencia, Ele é um Pai que ama e que enviou o seu Filho amado para morrer por ti e por mim nessa cruz, para que já não vivamos em cativeiro, mas vivamos a aproveitar cada momento de vida. Amém?